Fala pessoal, Pastor Anderson Silva aqui. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Tretas e Diálogos. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, Luciana Mendina. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Se apresente aí ao nosso público que ainda talvez não te conheça, mas vai ter noção de quem você é, do que você está fazendo e da nossa parceria, com certeza. Hein? Antes de mais nada, eu sou mamãe. Eu sempre falo, meu papel mais importante é de ser mãe do Bernardo Martins, que é um autista de 24 anos. Foi diagnosticado quando ele tinha 1 ano e 11 meses. E graças à detecção precoce, que é a nossa bandeira, ao tratamento intensivo, que foi um tratamento diário e foi todo pago, pastor. Não teve nada de SUS, não teve nada de plano de saúde, numa época que não existia nada disso. Era pagar ou não ter tratamento. Eu trabalhei muito para pagar, porque meu marido era maravilhoso e faleceu. Então eu fiquei com 2 filhos pequenos, o Bernardo com 3 anos, a Júlia com 5. E vamos embora, e com Deus, né, rezando muito, acreditando que ia dar certo, e deu, porque o Bernardo é nosso milagre. O Bernardo começou a falar só com 6 anos de idade, e agora está na faculdade. Passou no UNB sem cotas. Ele já teve 2 trabalhos, a gente morou 10 anos em Brasília, foi para Porto Alegre, voltamos para cá agora, porque lá no Rio Grande do Sul já ajudamos bastante. Eu digo que eu sou como aquela Nanny McPhee, lembra? Da babá? Sim. Aí quando me querem e não precisam de mim, eu vou embora. Né? Quando não me querem, mas precisam, eu fico. O Rio Grande do Sul precisava de mim, não precisa mais. Legal. E agora eu voltei para Brasília porque eu vejo que a gente teve vários retrocessos. Esse programa é de tretas, então já vou entrar com uma pesada. Manda. Esse governo, né? Esse governo federal, que não respeita os autistas desde o primeiro momento, e que, né, tendo o presidente falando que quem tem transtorno mental tem problema de parafuso, que é muito sério, porque quando a pessoa que governa o país fala esse tipo de coisa, ela incentiva preconceitos, ela incentiva falta de aceitação dos pais, de diagnóstico, ela mostra que ela não entende nada de transtorno mental, não entende de autismo. Aliás, eu não falo só de autismo, porque ele pegou pesado, né? Esquizofrenia, depressão, bipolaridade, TDAH, qualquer transtorno mental entra em problema de parafuso. Sim. Então foi muito desrespeito. Depois disso, a gente teve também a retirada do protocolo de risco para o autismo, da caderneta da criança, retirada mesmo, porque era só uma página. Quando falaram assim para mim, tentando justificar, mas vai ver, retiraram da caderneta, porque eram muitas páginas. Não, uma página. Uma página da menina e uma página do menino. E botaram 3 ou 4, ou seja, não foi economia. Foi mais gasto. Tiraram 1 e colocaram mais 4. Tiraram do protocolo do autismo para botar sobre Covid, que não é obrigatório para criança a vacinação. Aí mostra o que é o interesse deles, né? O interesse deles é financiar laboratórios, grana, que a gente sabe que essa vacinação sem fim, né? Porque tem gente que tomou 5, 6 doses de uma vacina que não se comprova. O que você acha que está por trás de tudo isso? Dinheiro sempre, né? Vacinação constante do Covid, eu não sou contra a vacina, pelo amor de Deus, ninguém é, né? Ninguém é contra a vacina. Aí que eu vejo é o exagero, né, pastor? Ele, assim, se você questiona a vacina da Covid, você é contra a vacina, não, filho? A gente é a favor da vacina sarampo, da tríplice, né, de todas as vacinas que meu filho tomou todas. Sim. Todo mundo toma todas. A gente está falando de uma vacina que foi feita a toque de caixa, no momento que todo mundo falava não se faz vacina durante a epidemia. Só se faz depois. Quantas décadas de pesquisa para uma vacina, né? Qualquer infectologista fala isso. E falaram, os holandeses, americanos, europeus falaram, mas enfim, não é questão da vacina. A questão que mostra que você não pode questionar nada. Se você questiona, você é rotulado. Como se a gente não pudesse ser mais inteligente, né? Não parar para refletir. E eu reflito muito. Então, acho que interesses, né? Interesse de vender vacina, de grana, porque... E, ao mesmo tempo, outro interesse, de tirar o protocolo, porque assim diagnostica muito menos, porque foram impressas 6,4 milhões de cadernetas. 6,4 milhões de cadernetas de todo o Brasil, em todo o Brasil. Na menor cidade que existe, tem a caderneta. Tinha o protocolo, a página falando os riscos para autismo. Então você olhava, né, o pediatra
um protocolo super simples, do MChat ou do IRD, que são os dois utilizados aqui no Brasil. E o pediatra, desde o nascimento da criança, ia ter aquele protocolo para ver. A criança faz isso, a criança faz aquilo. Retiraram. Qual o interesse de quem retira? Tem menos diagnóstico. Por quê? Porque tem que pagar o BPC. Porque esse governo não quer pagar o BPC, tanto que está revisando o BPC agora. Você sabia? Não sabia. Ah, sim. Há 2 semanas já saiu. Claro que sim. Pente fino no BPC. Por que eles querem tirar o BPC? Porque eles querem usar para outras coisas deles. E a pessoa com deficiência, com interesse de proteger a pessoa com deficiência. Se a comunidade é uma comunidade abandonada, agora muito mais, hein? Muito mais, não tem interesse. Nada foi feito. Teve a Conferência Nacional agora, das pessoas com deficiência, que nós não fomos convidados. As associações não foram convidadas. As associações não foram chamadas. Eu sou presidente da Associação Inclusiva, associação nacional, que atendeu mais de 1.000 famílias atípicas no Rio Grande do Sul, agora nas enchentes. Ajudamos mesmo, de segunda a segunda, sem dormir. Ficamos até doentes, de tanto que ajudamos as famílias, porque elas perderam tudo. Perderam casa, perderam familiares, perderam os bichinhos que morreram, sim, né, com essas enchentes, até o teto, acho que vocês viram. E foi pior do que vocês viram. Tem muita coisa que não passou, né, de corpos passando, de se amarrando corpos em poste, em árvore, pessoa passando, crianças. Isso não se viu e não é para ver, né? Eu acho que não é para ver, porque isso choca, isso destrói a gente. Destrói realmente as famílias. E o que a gente ouviu, a gente chorava junto. Foi a pior tragédia do Rio Grande do Sul. Então, a gente ajudou as famílias de todas as formas possíveis. Desde alimentação, com fraldas, com medicação, que eles não tinham porque tudo parou. Tudo parou, todo o serviço, não tinha para quem pedir, não tinha na farmácia, não tinha farmácia do Estado funcionando. Então, os vulneráveis mesmo, se não fosse a gente, eu penso assim, né, pastor, como Deus é maravilhoso. Porque a gente conseguiu a nossa conta no Banco do Brasil, que a gente já tinha o CNPJ, mas a conta a gente abriu 2 semanas antes da enchente. E se a gente não tivesse aberto essa conta, mais de 1.000 famílias não teriam sido ajudadas. Uau. Então, Deus falou assim, vocês vão servir. Vocês vão servir, vocês estão aqui para servir. Que fantástico. Foi uma coisa que ganhou uma proporção que foi juntando gente para a equipe, mais de 20 pessoas ajudando na equipe, no núcleo duro. De eu levo para onde, você faz o quê, quem busca o quê, quem busca quem que vai ali. Teve um dia que eu participei de uma audiência na Câmara dos Deputados, com a deputada Cristonieto, conhece? Aqui ou lá? Não, eu estava lá. Mas eu já tinha combinado de falar sobre autismo. Eu conheço, não pessoalmente. Conheço maravilhosa, vai conhecer pessoalmente se Deus quiser. Vamos trazê-la para cá e Deus vai querer. Aí eu já tinha que falar sobre autismo naquela audiência. E tanto que ela depois postou esse vídeo, né, viralizou. Só que eu estava com a camisa ali e como eu tinha combinado, ela é uma pessoa maravilhosa, né, católica, que defende a vida, defende, né, os nossos princípios, valores, a família. Eu falei, eu vou participar de qualquer jeito, ele é parceira nossa. Só que eu estava pensando, porque foi bem no começo da enchente. E já estava tarde da noite e eu tinha que conseguir água, levar água para as famílias. Então, assim que terminasse essa participação, eu ia pegar o carro e levar água para as famílias. E eu só pensava nisso, porque faltou água. No primeiro momento, a coisa mais triste foi a falta d'água para a gente. De você entrar no supermercado e não ter água. Eu não tinha mais água. Não tinha como, eles não estavam reabastecendo, entendeu? Parou tudo. O caminhão não entrava, nada entrava, a gente não tinha água no supermercado. Então a água, que é uma coisa tão básica, virar item de luxo. E essas famílias menos ainda, né, vulneráveis. Eu só pensava nisso. Então eu falei, mas no final eu não sabia que eu ia ter que fazer considerações finais. Quando voltou para mim, eu só estava com aquele pensamento que eu só estava esperando para ir embora, né? Da água, eu desabei, sabe? Eu comecei a chorar e contei a realidade que ele está vivendo, que o meu pensamento agora era só, eu tenho que levar água para essas famílias. Então não tem hora. Quando falaram, mas você não dorme, você descansa, nenhum de nós fez isso. Isso é servir. Você não pode, você vai dormir bem sabendo que a família não tem água, que uma criança não tem água, que uma criança não tem leite. Ou quando uma mãe fala assim, acabou a risperidona. Meu filho vai entrar em surto amanhã, porque não tem mais. E você sabe que um dia ou 2 eles entram em surto mesmo, sim, dependendo da... E a gente, vamos aí. E a gente levava na casa das famílias. Esse foi o diferencial. Porque às vezes as pessoas falam, vamos ajudar, mas como é que você tem que ajudar, pastor?
Você tem que ajudar de acordo com a necessidade da pessoa. Não como você quer ajudar. Porque tem gente que fala, eu quero ajudar fazendo isso, mas disso eu não preciso. Disso eu não preciso, não é verdade? Com certeza. Então, me pergunta o que precisa. Tanto que muitas vezes a gente gravou um vídeo falando, gente, obrigada, já temos fraldas, não precisamos mais de fralda. Gente, agora precisamos de leite. Por quê? Porque às vezes a pessoa quer dar o que ela tem, né? O que ela pode. Não, tem que ser o que eu preciso para aquela família. Entendeu? E isso foi assim, eu digo, Deus está em tudo, né? Porque a Inclusiva, ela surgiu para realmente fazer esse trabalho que vocês fazem, a Igreja em Movimento, que é de segunda a segunda fazer o que Jesus manda. Não é só ir domingo na igreja. A gente conseguiu, né? A Trancos e Barrancos, a gente conseguiu enviar um caminhão lá. Foi para uma creche, né? Tinha um pastor amigo nosso em Porto Alegre trabalhando em parceria com a creche, a gente mandou. Mas eu até queria ir. Aí muita gente ajudando, eu falei, melhor ir o caminhão do que eu ir. Porque chegar lá, ficar de mãos atadas, né? E se chocar com essa realidade deve ser muito duro, né? Ver pessoas mortas, né? É muito duro. Eu não vi, porque ainda bem, né? Graças a Deus, Deus me poupou. Eu sei porque o pessoal que trabalhava comigo na prefeitura, trabalhava na prefeitura também, na parte da inclusão e acessibilidade, eles viram, né? Eles viram coisas horríveis. Só que eu também não pedi para ninguém me contar nada, porque a gente estava no outro lado. Foi verdade que a mídia estava sonegando a quantidade de pessoas mortas? Sim. E foi verdade também que está dizendo que não era o povo pelo povo, era o povo pelo povo, sim. Era assim. E também é verdade que depois surgiram aqueles impedindo os jet skis de ajudarem. Sério? Pedindo... mais uma vez o povo mostrando que o Estado é inútil, né? Sim, mostrando que eles querem mais complicar, né? Do que viabilizar a vida do povo. Viabilizar. E também é verdade que o governador de lá confirmou que ele não deu bola, né, para a tragédia, que tinham avisado que seria dessa proporção, mas ele achou que não seria, ele estava em outro evento, ele disse também. Ele falou também. Agora, em Porto Alegre, onde eu trabalho, era bom, porque o prefeito Melo realmente fez. Legal. Ele fez tudo que estava ao alcance dele. Porque eu digo assim, a tragédia ninguém imaginou, certo? Então você não pode ficar remoendo e falar antes da tragédia, ninguém imaginava que ia ser dessa proporção, gente. Ninguém no mundo. Agora, a partir do momento que foi, o que você fez para que a coisa fosse resolvida? Porque teve prefeito, né, que crianças morreram na UTI, você lembra? Lá no hospital, lá em Canoas, e realmente. E outra coisa, que não sei se foi falta de informação, mas que não avisou a população de que a água chegaria em tal bairro. Disse que não chegaria, pelo contrário. Acalmou, a água não chega até aí, chegou. E aí muita gente morreu. Então, assim, a gente vai saber ao certo? Não sei se vai saber alguma vez na vida, né? Quem foi negligente. Mas eu sei que, assim, o espírito solidário foi o mais importante. E eu falei assim, né? Que a gente viu 3 tipos de pessoas nessa tragédia. O que as tragédias nos ensinam? Existem 3 tipos de pessoas no mundo, pastor. Né? A gente ainda arranja tempo para filosofar. Tem 3 tipos de pessoas. Os que ajudam, os que são ajudados e os indiferentes. Eu tenho pena dos indiferentes, porque esses vão pagar com Deus, entendeu? Porque a gente, graças a Deus, a gente teve o privilégio de ser os que ajudam. Porque eu digo assim, não tem privilégio maior do que você ver que você está ajudando a pessoa. Não é verdade? Deus é bom demais. Deus é muito bom. Mas voltando para o Bernardo, você falou 24 anos, foi diagnosticado com 1 ano e... 11 meses. Fala um pouco para a gente, isso é 24 anos atrás, né? Se há uma inúmera dificuldade hoje para o laudo, para o diagnóstico, qual era a realidade há 24 anos atrás e o que levou você a procurar os profissionais para o Bernardo com 1 ano e pouco? Assim, quais os sinais que ele... Poxa vida, Bernardo tinha todos os sintomas. Foi assim, até 1 ano ele se desenvolveu normalmente. Hoje em dia, eu já penso assim, já tinham sinais, já tinham sintomas ali. Mas ele era um bebê, muito difícil, né? Você sendo mãe, assim, né? A Maria Júlia é 1 ano mais velha só, a irmã dele. Quando assim, o Bernardo era mais quieto,
demorou para aquecer, teve que ficar no berçário, nasceu de parto normal, tudo bem, os dois, mas demorou mais para ficar quentinho. Então, será que isso já não era um sintoma? Pastor, eu me questiono. Se assustava com o barulho da poltrona de amamentação, quando fazia aquele rangido, ela fazia um rangidinho. Ele chorava. Eu, que estranho, né? Porque era um rangidinho, não era um barulhão. Falei, esse menino tem alguma coisa auditiva, por que se assusta e tal? Então ele já tinha algumas coisas, né? O barulho, o tipo de barulho, era mais quieto, não olhava tanto, mas isso, naquele momento, há 22 anos, ninguém falava de autismo. Sim. Ninguém falava, nem passou pela minha cabeça. Aí, depois de 1 ano de idade, ele começou a ter sintomas. Eu botei ele no colégio, que era o colégio que a irmã estava indo, na escolinha, porque eu queria voltar a trabalhar, que eu sou jornalista. Então eu falei, eu vou voltar a trabalhar. Lê do engano, né? Vou voltar a trabalhar agora. Aí botei no colégio. Não deu 2 meses, 3, me chamaram. A gente precisa fazer uma reunião com você. Por isso que eu sempre agradeço os professores. Eu tenho muito carinho pelos professores, muito. Aí chamaram, quando me chamaram, porque o Bernardo não senta, o Bernardo não faz as atividades. Era pequenininho, né? Ele tinha 1 ano e meio, gente. Uhum. Mas ele se recusa, ele fica girando lápis, ele fica num canto, ele começou a falar. E no começo eu achei até graça, né? Aquela coisa boba de a gente pensar coisa de signo, nada a ver, porque ele é leonino, né? E eu, mas é que ele é assim, ele é genioso, ele... Mas aí elas foram falando e eu fui vendo que não era nada de gênio, que tinha um problema nele. Só que naquele momento... O que eu percebi, que elas estavam dizendo assim, você não está educando o Bernardo, você está fazendo o que ele quer, ele nem tenta falar porque você adivinha o que ele quer, dá na mão. Então, botaram como se eu estivesse mimando a criança. Aí eu falei assim, então elas vão ver. Peguei aquilo para mim, né? Eu gostei que elas falaram, mas elas vão ver. Vou chegar em casa, não vou dar nada até ele falar o nome, não vou fazer nada até ele falar, não vou... Menino, tentei fazer isso. Eu lembro, assim, que foi uma cena porque ele queria um danoninho. E aí eu falei, não vou dar um danoninho, enquanto ele não falar danoninho, tentar falar. E começou a chorar, e começou a se angustiar. Eu falei, meu filho tem um problema, meu filho tem alguma coisa, isso não é normal. E ali eu percebi que o Bernardo tinha alguma coisa, só que eu pensei que fosse auditivo, porque eu pensava mais na questão de eu chamar ele e nunca vi, dele se isolar e ficar girando, olhando, girando a caneta, o lápis, ficava girando a chupeta, ficava muito repetitivo. E eu chamava nada, os barulhos. Aí a minha vizinha falou, vamos fazer um teste com ele, que ela tocava aqueles contrabaixos, sabe, que faz bam, ela é do municipal lá do Rio. Aí botou a cabeça do Bernardo ali, fez uma nota lá, Bernardo, ele é surdo. Porque qualquer criança ia gritar, juro, foi muito engraçado, olha os testes da gente. Esse menino é surdo. Porque todo mundo tem reação, o Bernardo ficou assim. Aí será que o Bernardo é surdo? Aí eu achei que era surdo mesmo, porque ela falou que era surdo. E aí a gente morava no Leme, né, em frente à praia, e tinha aqueles fogos do Réveillon. E aqueles fogos do Réveillon, fogo de Réveillon, né? Eu falei, essa criança, vamos ver a reação dele. Cara, e dormiu todos os fogos. Agora passava longe a sirene do bombeiro. Acordava. Chorando. Eu falei, caramba, que estranho, entendeu? Os fogos aqui, pertinho, nada. Mas a sirene do bombeiro lá longe, igual a poltrona, né? Rangendo. Falei, esse menino tem um problema auditivo, mas é alguma coisa auditiva, de que um barulho incomoda, outro não, então por isso que ele não fala, e a gente já fez um diagnóstico louco. E o que aconteceu? Naquela época, o melhor tratamento que falaram era em Porto Alegre. Eu estava morando no Rio, mas era em Porto Alegre. Então, o que eu fiz? Peguei Bernardo, Maria Júlia, fomos para Porto Alegre nessa equipe. Aí primeiro passou pelo otorrino, que o otorrino falou que ele não era surdo, né, porque já achava. Do neuro, para fazer eletro e tudo, uma dificuldade para fazer o exame, porque não dormia de jeito nenhum, aquela dificuldade, não dormia, mas fez. E o psicólogo. E aí fecharam o diagnóstico de autismo. Só que quando fecharam o diagnóstico, tem que pensar 22 anos, quando fecharam, né, e quando o neuro falou assim, olha, o psicólogo pode falar o que for, mas o Bernardo é autista. Gente, foi uma paulada. Mas foi uma paulada tão grande. Aí eu comecei, não, mas você não está entendendo. Olha, o Bernardo faz isso. Porque eu tentando mostrar que ele não era, né? Uhum. Tentando negociar com o médico. Não, olha só, não, você não está entendendo, ele faz isso. Não, ele é autista.
Aí eu saí de lá, olha a minha reação, para ver como a gente, né? Aí saí de lá, minha irmã foi me buscar a madrinha dele, aí cheguei para ela e falei assim, olha, se você não quiser ser mais madrinha dele, não precisa não, tá? Aí a minha irmã falou assim, deixa de ser ridícula, eu vou fingir que não ouvi e entra nesse carro. E eu chorava. Entendeu? Porque eu falei assim, o mundo não vai querer saber do meu filho, ninguém vai gostar do meu filho. E aí eu já botei uma armadura, que todo mundo ia tratar mal meu filho, porque é autismo, né? Ninguém falava, ninguém na minha família era, não conhecia ninguém, nada. Imaginava aquela coisa assim, entendeu? O fim do mundo, uma sentença. E chorei 2 semanas. E fiz um drama. Aí minha tia falava, para esse ridículo. Todo mundo falava, para com isso, todo mundo vai amar do mesmo jeito. A gente é família. Vamos ver o que vai fazer e tal. Então eu digo que eu fiz um luto de 2 semanas. Porque chorei. Mas depois dessas 2, sério mesmo, pastor, eu falei, vamos tratar e chega. E começou o tratamento dele, me mudei para Porto Alegre, porque esse médico era muito bom, era tudo particular. Né? Não tinha o que se falar de plano de saúde, de SUS. E vamos embora, entendeu? E aí foi. Só que foi muito pesado. Por isso que eu digo assim, gente, mães atípicas é pesado para todo mundo. Né? Porque a pessoa pode falar, ela tinha dinheiro para pagar particular. Sim, mas um ano eu tive diagnóstico do Bernardo. E no outro, do câncer do meu marido. Ali eu tive uma briguinha com Deus, tá? Ali eu sempre conto que as pessoas falam, mas aí eu falei, briguei com Deus, porque quando tu é próximo, tu briga. E eu briguei e falei, Deus, você me abandonou, Deus, o que você está fazendo comigo? Porque a questão do autismo dele é muito difícil, mas meu marido, né, querido, um pai maravilhoso, presente, pensa um ser iluminado, com câncer. E não era um câncerzinho. Ele, quando a gente descobriu, ele tinha 10 tumores na cabeça. 10, eu não sei como é que ele andava, entendeu? 10. Então, ele, numa visita que ele fez, que ele ia morar com a gente em Porto Alegre, ele sentiu uma dor de cabeça horrível e ele nunca sentia. Eu falei, ele ia viajar. Eu falei, não vai viajar, vamos pro hospital. Do hospital ele não saiu mais. Caramba. Eram 10 tumores na cabeça, porque a gente rezava que fosse um, porque um você tira, sabe? 10 você não tira. Tem gente que não sabe disso, né? Mas 10 você não tira. Não tem como, sabe, pastor? Porque cada tumor que você tira, enche a cabeça. Só aguardar. A pessoa morre na hora. Não, aí teve que fazer radioterapia, mas sabia que com 10, se você tem 10, é porque você tem um tipo agressivo, que mesmo se ele diminuir, ele vai voltar. Ele vai para outro lugar. Ele vai voltar. Não, já tinha metástases no pulmão. Já tinha pulmão, entendeu? Nossa. Quantos anos ele tinha? Ele era bem mais velho que eu, tá? Ele era 28 anos mais velho, então, mas ele não parecia. Ele era argentino, que era maravilhoso. Ele morreu com 60 anos. Mas para mim é super jovem, né? Sabe? Sim. E ele era, até ele ter isso, ele não tinha nada. Ele era super saudável, tudo, né? E foi muito amor, assim, da gente. Foi um encontro de almas de Deus, muito católico praticante. E eu digo assim, gente, a gente vê quem é de Deus na hora do aperto. Que eu digo, cara, como ele foi poderoso, sabe, na doença. Não titubeou na fé. Corajoso. Mesmo quando ele viu que não tinha jeito. Corajoso, sabe? Não é que ele reclamava de nada, era vamos em frente. Era para ele ter demorado, né, 3 meses só. Ele ficou 11 meses vivo. 11 meses. Porque ele não queria morrer de jeito nenhum, né? Os filhos com a gente, a nossa família. Então você vê, a gente... E aí eu briguei com Deus, mas aí eu fiz as pazes também. Aí fiquei brigada um tempinho, meio revoltada. Mas aí eu briguei, aí eu fui me tratar, né, com a psicóloga. Graças a Deus. Porque eu precisava desabafar. Estava muito pesado. Por isso que eu digo, tão importante o apoio psicológico para as mães. Sim. Já é importante pelo diagnóstico do autismo. Mas se ainda vem junto uma coisa dessa, né? A morte do meu marido, tudo. E aí ficou tudo para cima de mim, pagar o tratamento, trabalhar, eu voltei a trabalhar. Porque eu não tinha como não trabalhar. Como é que eu pago o tratamento do Bernardo se eu não trabalhasse? Então eu trabalhei numa... Que a renda vinha mais do seu marido. Eu tinha uma pensão, né? Mas a pensão não dava, gente. Para sustentar 2 filhos, e tratamento, e tudo. E aí você fica meio correndo atrás do rabo, que eu brinco, por quê? Para trabalhar, eu tinha que ter uma empregada, né? Eu tinha que ter uma pessoa que cuidasse dos meus filhos. Senão não tem como trabalhar. E aí eu tenho que trabalhar para pagar a empregada, senão...
Então... É um dilema, porque assim, se você sai para trabalhar e não ganha o suficiente para pagar uma empregada e se manter, você trabalha para pagar ela. Claro, aí você trabalha para pagar ela e o tratamento, não sobrava para nada, mas tá bom, eu estava mantendo a máquina funcionando, o que interessava era isso. E aí eu tinha meu pai, né? Meu pai maravilhoso, um cara muito querido, que me ajudou bastante, mas meu pai faleceu depois. Ai, meu Deus, aparece tretas e tragédias. Aí meu pai que me criou, né? Que já tinha pedido minha mãe, faleceu depois, é um cara fantástico. Então foi outra paulada, assim. Mas pra quê? Pra gente mostrar que não tem ideal, né? O ideal é só você seguir em frente. Só que aí, vamos embora, vamos nesse tratamento que era diário, era 30 minutos com psicólogo, só psicólogo, né? 2 psicólogos, durante anos, 7 anos, até que com 6 anos, Bernardo começou a falar. E eu vejo uma coisa que eu falei, Deus falou por mim, tá? Deus falou através de mim, né? Que uma vez a gente estava brincando, umas brincadeiras, a gente tinha as brincadeiras lá da gente, e aí a Maria Júlia falou assim, mãe, quando o Bernardo vai falar? Sabe? E em vez de eu ficar triste, então eu falei assim, um dia ele vai falar tanto que a gente vai pedir para ele calar a boca. Foi Deus, gente. Porque nada dava sinal de querer falar, nada. Só que pouco depois ele começou a falar. Ele começou a falar. E foi uma libertação assim na nossa vida, sabe? Que legal. Foi uma coisa que, aí eu já estava de bem com Deus, já estava... A autonomia dele, ele sempre teve assim ou não? Veio depois da fala? Veio depois da fala, né? A fala foi o divisor de águas. Porque até então o Bernardo, hoje, se você visse os autistas que a gente está vendo, tá? Ele era muito pior. Os sintomas dele eram muito piores. O Bernardo se escondia embaixo de mesa. O Bernardo lambia o metal da mesa, gente. Uma vez a gente perdeu o Bernardo dentro de casa. Cadê o Bernardo? Lambendo o pé da mesa, que era de metal. Baixou todos os talheres para ficar lambendo. Tinha que levantar tudo correndo, era se cortar com faca e tal. Ela tinha muito sintoma. Sabe, o Bernardo era um perigo. Ele era um perigo para ele, sair correndo no meio da rua. Caramba. Ele saía, eu ia para o shopping, porque às vezes eu tinha, né? Cara, eu odiava ir para o shopping. Porque ele dava aquele corridão e o medo da escada rolante, medo de tudo, e pega o Bernardo e vamos... Aquela angústia, sabe? Eu vivi tudo aquilo, aqueles momentos tão difíceis. Eu não podia ir ao banheiro sozinha. Porque eles burravam a porta, chutavam. Porque a separação de mim ele não aceitava. Olha, às vezes eu tomava banho 2 horas da manhã. Porque eu já não tinha meu marido, né? Não tinha ninguém para ficar com ele. Ele ia dormir, eu ia fazer ele dormir, levava 3 horas para dormir. 3 horas, acalmando. Sabe quando você contém a criança para se acalmar? Porque ela está tão... Né? E nem tinha celular, hein? Nem é celular, é dela mesmo, não tinha celular, nada. E aí ele angustiado, sem querer dormir, era 10, 11 horas da noite, e ele assim, vamos dormir, filhinho, vou dormir, aquela coisa. Porque eram 2 crianças, né? E aí, quando ele dormia, eu acordava de madrugada, 1, 2 horas da manhã, agora eu vou tomar banho, que eu não tomei hoje. Aí, não, era 20 quilos mais magra. Caramba. Já estou dizendo tudo, né? 20. Não tinha hora para comer, não tinha hora para nada. Era o tempo que dava para fazer as coisas com o Bernardo, entendeu? Então, aí sim, as coisas foram começando a entrar nos eixos, o tratamento, eu trabalhando, né? Só podia trabalhar 6 horas por dia, que o médico falou, mais que 6 horas não. E ainda o preconceito dos outros, né? A loucura alheia, porque a nossa loucura a gente resolve com Deus, mas é a dos outros. Tu sabe que isso está no livro, que eu vou te passar meu livro, tá? Vou te dar meu livro. Que é o primeiro livro, o autismo tem cura? É uma pergunta. Porque lembra numa época que eu falava, autismo tem cura, não tem cura? Primeiro que a gente sabe que é um transtorno, mas enfim, é interessante você entender o ponto de vista. E aí eu fui trabalhar, e ainda estava da fase que o Bernardo não falava, que ele estava muito apegado a mim, a separação, o Bernardo sempre foi muito agarrado. E aí eu levava ele até o portão ali do prédio, lá em Porto Alegre, para me despedir. Para que ele entendesse que eu ia e voltava. Então era didático. Embora ele gritasse, né? E a pessoa que cuidava dele junto, a empregada lá. Mas, mãe vai, mãe volta, tá? Eu tô indo trabalhar. Caramba, aí eu de uniforme e tudo. Ele se agarrava nas grades, gritava, mas eu com esperança que um dia ele fosse entender, que ele passou a entender. Quando eu saio, pastor, tô subindo assim a ladeira, que eu ia andando no trabalho, que era bem pertinho. Veio um cara falando assim, você tem que levar na cara, você merecia apanhar.
porque fazia isso com uma criança, eu vou bater na tua cara. Gente, eu falei, gente, o que esse homem está falando? E eu andando assim, né? Já estava triste que o Bernardo estava chorando, né? Que ele estava... Aprende. Você não tem que dar bola para o que os outros pensam. Você sabe o que você está fazendo com o seu filho. O que os outros vão pensar, deixa para lá. Então, hoje em dia, eu tenho muita maturidade, né? Porque eu chorei, claro, né? Uma agressão, o cara falando que ia bater em mim. Porque eu tinha deixado aquela criança chorando, entendeu? Como se eu fosse uma mãe ruim que estava abandonando meu filho. Pelo contrário, eu levava meu filho até o portão para ele entender que eu ia, mas que eu ia voltar. A mãe está indo, mas a mãe está voltando. Então, a interpretação alheia, isso que diz, né? A cabeça do outro, você nunca sabe o que vem. Uhum. Só que ele falou, isso, você vai dar bola para isso, psicólogo? E realmente não tem que dar, sabe? Então, hoje em dia, sou eu que falo para as mães quando elas vêm desesperadas, porque alguém não entendeu, né? Que o filho fez uma coisa, encarou como malcriação, mas era um surto, encarou como falta disso, mas era aquilo. Eu falo, gente, que interessa o outro? Que interessa o outro? Agora sou eu falando para elas, entendeu? Né? O que vão pensar da gente? O que você acha hoje, nos nossos dias, a comunidade leiga afirmar que o autismo se tornou um modismo e virou uma moda diagnóstica? Todo mundo é autista. Eu estava conversando com alguém essa semana, né? Fui pregar em Florianópolis. Aí alguém perguntou, pastor, o que está acontecendo? Hoje, o percentual de autistas, né, comparado à comunidade neurotípica, tem aumentado. Aí vem as teorias de conspiração, né? Tela em excesso, LED, mutação química da alimentação, qual a origem disso. E uma resposta imediata, que eu acredito que é consenso entre nós da comunidade, o acesso ao diagnóstico. Sim. Mas na sua visão, o que está por trás disso? Apenas o acesso ao diagnóstico? Existe uma agenda ou ações que não está ao nosso alcance como leigos produzindo o autismo? Olha, eu acho que tem um pouco de cada coisa. Do acesso ao diagnóstico, é óbvio, porque o leque abriu muito. Hoje eu pedi uma arte que eu vou postar a história de um juiz. Foi diagnosticado esse ano, 45 anos. Eu estou com 43. Meu diagnóstico também vem porque todas as professoras e terapeutas do João, meu filho, ele é nível 3 suporte, né? Olhavam para mim e sempre desconfiavam. Keila, minha esposa, né? Manda o seu marido procurar ajuda profissional. Ele está dentro do espectro. E eu, aspas, eu falo, né? Eu sobrevivi 43 anos, que os psiquiatras chamam de masking, né? Ou máscara, né? Do tipo, o autismo no adulto é mais difícil diagnóstico porque ele teve que sobreviver, né? Ele teve que se adaptar. Mas, por exemplo, algumas décadas atrás, os autistas eram internados em manicômios, como um lunático, louco, demente, né? Deficiente mental e por aí vai. Eu acho que as duas coisas você já deu a resposta, sabia? Porque é exatamente isso. Agora, assim, ó, teve um médico que ele indicou, ele deu essa sugestão de que eu seria autista também. Bem leve, porque, por exemplo, muita gente não sabe, mas eu toco piano clássico, já dei concerto quando era pequena, então seria altas habilidades, né? Para o piano, para a música. Eu sou escritora, também sempre tive facilidade de escrever, como você também é escritor, né? A gente tem algumas altas habilidades que a gente sai da média, a gente é melhor. Eu nem dei bola. Nem dei bola por quê? Porque no momento eu nem me identifiquei. Se eu fosse agora fazer uma retrospectiva da minha vida, será que eu seria? Pode ser que sim. Seria aquele que, como você, né? Aquele que é considerado nerd, que eu só tirava 10, era CDF, que as pessoas fazem bullying, porque é quietinha na sala, que toca piano, aqui. Mas aí, socialmente, eu soube me adaptar. Então, acho que o que acontece? O diagnóstico hoje pega o leve, muito leve. Que talvez tenha traços autísticos, mas não impediu da gente ter a vida. Olha a tua vida, né? Não impediu que a gente seguisse adiante. Porque a gente superou todos os desafios, se adaptando, escondendo aqui, fazendo ali. Eu sofri muito bullying também, eu sou totalmente contra bullying. Pelo amor de Deus, eu acho que bullying é crime, eu não acho que bullying é brincadeira. Porque por ser aquela que tirava só 10, a gente sofre bullying.
A gente sofre muito bullying na escola, né? Aquela que é CDF, que é nerd, que é quietinha, que é comportada, que não faz parte das bagunças, ela sofre. E por outro lado, tinha aquela coisa do que era severo ser considerado louco apenas, entendeu? Louco. E não era, era severo. Não tinha nada de louco. Então você vê que abriu muito o leque. Essa abertura do leque faz isso. Mas eu acho que não é só isso. Eu acho que tem outras questões por trás que demora para a gente entender. Eu digo assim, vai fazer diferença a gente entender a origem? O mais importante é a gente aceitar e tratar. Mas eu acho que tem a ver, até a Covid tem um pouco a ver. Não as vacinas, não as vacinas. Os profissionais chamam de fatores ambientais. Isso, né? A grande pergunta é se existe, não a você, moda né? não é, a grande né? pergunta social é se existe intencionalmente uma agenda produzindo o autismo. Não, eu acho... Porque, por exemplo... Eu acho que tem da pessoa. Por exemplo, as pessoas estão se sentindo... Eu acho que algumas pessoas, quando diz que é moda, algumas pessoas... Eu já vi gente dizendo que é autista sem ser. Okay. Eu tenho certeza disso. Eu conheço pessoas que não são autistas que dizem que são. Uhum. Mas por quê? Elas se sentem deslocadas, elas se sentem rejeitadas ou meio perdidas, e para elas dizer que é autista, elas acham que tem um ganho social. Okay. Elas acham que são acolhidas. Aí sim seria uma moda. Eu digo, sou autista. Você não viu que eu denunciei as pessoas usando o cordão de autista sem ser? Uhum. Porque acham bonito. Entendeu? Como invalidando tudo que a gente passa. Porque assim, gente, não é brincadeira o autismo. É lógico que eu amo meu filho, o autismo eu não amo. Eu amo Mas meu não filho. dá para romantizar, né? Claro que não, nem um lado nem o outro, nem não aceitar quando é evidente, né? Tem autismo e que famílias fazem isso, que eu digo assim, ó, o pior preconceito é o familiar. Não tem preconceito maior. As pessoas reclamam muito da sociedade, mas vai ver na sua família se não existe preconceito. Porque assim, ó, tem o excesso daqueles que vivem em luto constante, porque Sim. o filho é o brinquedo que veio quebrado, tipo, é a idealização do meu Exatamente, sonho. ficam amargurados. E tem o outro lado que romantiza, mas Isso. assim, ó, vou me usar como exemplo, tá? O autismo no adulto, as pessoas falam, eu cheguei até aqui. Eu tinha muito disso. Minha esposa, vai. Falei, eu já cheguei até aqui, Keila. Estou com 40 e poucos anos, a barba está ficando quase toda branca já. Deixa isso quieto. E às vezes algumas pessoas vão usar o diagnóstico como uma autojustificação. Mas às vezes vai vir um alívio de que você se compreender. Vou usar o meu hoje, assim, ó. A gente saiu de casa 7h50 para levar o João para terapia. 8 horas a gente tinha um compromisso. Aí, assim, ó, eu com ela, né? A Keila talvez de maneira relacional, é a relação que mais me produz alívio, né? É bom estar com ela. Aí eu tô ali com a minha esposa a manhã inteira. Aí a gente senta para tomar café e ela contando de uma situação de uma amiga, pá. Daqui a pouco um shutdown, assim, no Anderson, né? Já começa meu esgotamento sensorial. Aí do tipo assim, eu desligo, bum! E o corpo fica presente, a alma ausente, e eu vou cumprindo o protocolo social. Aí dali a gente vai junto pro barbeiro. Aí eu chego no barbeiro, o dono da barbearia me conhece, 4 barbeiros me conhecem, a faxineira da barbearia me conhece, aí eu sou assaltado. Sim. Ele é o pastor Anderson. Aí o dono da barbearia, tipo assim, vamos realizar um projeto junto, e ele todo empolgado. Aí quem me indicou, né? Quem indicou ele a mim foi um amigo da Bahia, ele já liga pro cara, aí tipo assim, sem agendamento nenhum, sem preparação nenhuma, porque a gente vai precisar disso para... a gente tem um podcast 4 horas, então eu me preparo para aquele momento. Aí do tipo assim, daqui a pouco o cara fazendo meu cabelo, aí minha esposa vem bem no meu ouvidinho, né? Tipo assim, tá ruim, né? Aí eu falei bem assim, já foi, tô péssimo. Sim. Ela a sua cara não finge. Então do tipo assim, sem o diagnóstico, ali esses 43 anos de sabotagem relacional, sabotagem de relacionamento com a igreja, que pastor esquisito, que prega bem, prega muito, mas se relaciona pessimamente. Então, do tipo assim, eu não tinha essa resposta. Hoje eu tenho. Tipo, esgotamento sensorial. Tipo, parece uma surra. Você sai dali, com cansaço mental e físico, do tipo assim, eu preciso subir na minha moto e, ficar sozinho.
Eu preciso ir para o meu quarto e tirar meio minuto de soneca. Eu preciso pegar um livro, eu preciso me blindar da esposa, dos filhos, da responsabilidade e tentar me reencontrar. Então, assim... Não, mas a título de conhecimento eu acho maravilhoso. Porque agora você está se conhecendo. Sim. E outra coisa que você estava falando aí, eu estava pensando assim. E outra coisa, um compromisso com a verdade muito grande, tu não tem? Demais. Tipo, tu tá entendendo o que? Mas quero além. Sincerismo, né? Sincericídio. Sincericídio que prejudica a gente, que ninguém mais faz isso a não ser a gente. Você perde o relacionamento, mas você não perde a verdade. Mas você pensa, eu tô com Deus, porque eu fiz o certo. Eu fiz o certo. Eu fiz o certo. Sincericídio. E todo mundo fala, por que você fez isso, irmão? Não precisava. Quanta gente fala pra você, não precisava, Anderson? Eu sou essa pessoa. Eu escuto muito. Essa máquina de frustrar pessoas. Mas, Luciana, você é muito verdadeira. Eu falei, mas tem como não ser muito verdadeira? Porque eu não vejo outra opção. Tu vê outra opção? Luciana, como não ser assim? Luciana, tu tá no espectro, hein? Sim, e a angústia. Não, e eu vejo que você tem isso, porque quando eu vi todos os teus livros ali, falei, caramba, é tão parecido comigo. Porque eu tenho 4 livros, só que eu escrevi muito mais. Eu tenho muito mais livros que eu nem publiquei, nem ainda. Por quê? E a questão é assim, eu vou além. Alguém fala uma coisa, eu penso, será que isso é verdade? Será que não? Eu questiono tudo. A minha cabeça está sempre questionando. Porque assim, eu não vou falar sem questionar. E se você trouxer uma coisa nova para mim, eu vou chegar em casa e vou analisar. Porque minha busca é pela verdade. E pela verdade, eu vou até o final. Então, eu posso ter inimigo, problema. Mas a verdade eu não abro mão, entendeu? Você é assim? Uhum. Então, bem-vindo, porque é assim. O Bernardo, ele me mostra todos os dias isso. E eu critico nele o que eu tenho. Só que eu tenho doses que eu aprendi a lidar na sociedade, entendeu? Porque, por exemplo, essa coisa até do bullying quando eu era pequena, das coisas dos problemas que eu tive em sociedade, foi porque quando me perguntaram a verdade, eu não menti. Eu falei a verdade. Aí fui castigada. Eu era muito castigada. Porque perguntava, fulano, é tal coisa? Não, é tal coisa. Era para eu mentir. Só que eu não sabia que era para mentir. Eu imaginava que eu era obrigada a falar a verdade. Que queriam saber a verdade, quando não queriam. Esse jogo de saber que, no fundo, eles não querem saber a verdade, que as outras crianças têm, e aprender a mentir para os pais... Eu não tinha, entendeu? Eu fui muito castigada como criança. Porque eu era muito da verdade, transparente. E eu sou transparente. Vai ver isso que a tua esposa está falando, está cansada, está ruim. É porque a gente é transparente. As pessoas olham para mim e falam, como você é transparente? Porque quando eu não gosto de alguma coisa, eu faço, entendeu? Mas vamos lá. Se você estiver no espectro, o Bernardo tá, se você estiver. É porque é uma coisa familiar, é natural. Conceito, não é um conceito, às vezes me deixa confuso e o leigo fica confuso. Genético, mas não é hereditário. É hereditário. Do tipo assim, hereditário direto, por exemplo, para os pais, os filhos, porque, por exemplo, e filhos, às vezes, e avós, um dia um profissional me tentou me ajudar. Eu falei bem assim, cara, eu acho muito confuso isso. Ele falou bem assim, é genético, ou seja, tá no gene, mas não é hereditário do tipo herdado, pai e filho, por exemplo. O que ele quer dizer com isso? Genético pode ser o avô, pode ser a avó, pode ser o tio. Pode ser também. Entendeu? E não diretamente o pai e a mãe. Mas também pode ser diretamente o pai e a mãe. Também pode ser diretamente. Entendi. Pode ser um bem leve que tem um filho mais comprometido. Entendi. Porque a questão é que a genética vem de pessoas que têm questões mentais. Por exemplo, eu não sei como é a tua família. Mas analisa a tua família de um lado e de outro. Não, a minha, tem sim. Olha só, do lado da minha mãe não era autismo, ninguém, que eu saiba, mas era tudo depressão. E depressão é mental. E do outro lado, esquizofrenia é mental. Então, se você tem depressivo na tua casa, esquizofrênico, bipolar, você tem muito mais chance do teu filho ter autismo. O que acontece que eu estava falando que agora vai crescer ainda mais? Porque o Covid deixou muita gente sequelada. Deixou mais pessoas com problema de depressão, que é uma doença. Então, a tendência é que tenha mais autista. E a gente também está vendo o ambiental, que eu digo, assim, não é que as telas causem autismo. Isso não existe, gente. Mas a nossa sociedade está mais individualista. Vamos lá, a gente tem ainda 5 minutos. Sim. Baseado nisso, agora eu vou fazer uma pergunta polêmica que eu ouvi em Florianópolis agora nesse final de semana. Uma profissional da área falou, pastor, você sabia que já está sendo denominado o que se chama de autismo virtual? Ou seja, obviamente que as telas não produzem o autismo, mas as telas estão produzindo, aspas, autistas
nas características comportamentais e não cognitivas, do tipo assim, as pessoas estão tendo traços comportamentais, estereotipias autísticas, sem serem literalmente autistas. Tu já ouviu falar sobre isso? Eu falei bem assim, Mas ela rapaz, falou em isso aí que é sentido? novo. Como? Ela participou de um evento, Sim, mas de um que sentido simpósio. comportamental? Não, ela não aprofundou. Do tipo assim, baseado nas estereotipias, as pessoas desenvolvem, por exemplo, isolamento social, a ecolalia, do tipo as estereotipias típicas, né? Meu filho, por exemplo, ele tem uma estereotipia de autoagressão e ele tem com as mãos, né? Euforia, alegria ou tristeza, ele aqui. Então, segundo ela ouviu nesse evento, as pessoas estão desenvolvendo comportamentos autísticos sem serem de maneira neural. Pelas telas. Só pelas telas. Eu falei bem assim, nunca ouvi falar. Eu sei que as telas fazem muito mal, né? Isso é óbvio que fazem mal pelo tempo excessivo que as crianças estão passando. Porque elas estão substituindo brincadeiras, criatividade, parte cerebral de leitura, por exemplo. Quem que lê? A gente tem que incentivar a leitura, gente. As pessoas não estão lendo. As pessoas não sabem escrever. Você vê as pessoas escrevendo, você não leva um choque? Você é escritor, eu também sou. As pessoas não estão mais. Ver a pessoa lendo já é um choque. 73% dos brasileiros não compraram nem leram um livro no ano passado. Olha que loucura, né? E você lê todas as noites? Eu leio sempre. Eu estou sempre lendo, sempre relendo. E agora eu vou ler esse teu livro aqui, ó. Não, tudo aqui é a minha livraria. Não, eu já comecei, dela, né? Eu já achei tão maravilhosos aqui, quando eu comecei aqui, falando que a mulher nem é a Amélia, né? Nem a feminista. E nem, porque é isso que eu digo, mas eu digo que tudo, a resposta está nisso. A gente vive os exageros. Não basta você gostar de uma coisa, você tem que ser fanático por ela, por quê? Ou uma mulher passiva demais, ou uma mulher militante demais. Ou uma mulher que odeia homem. É. Vem cá, eu sou mãe, né? Aí eu vou odiar homem. E se eu tenho um filho, eu ensino meu filho é maravilhoso, eu adoro o homem. E o homem faz parte da vida da gente. Com certeza, como conservadora, você percebeu que o feminismo da maioria é uma frustração pessoal com o masculino. Claro que sim, a pessoa escolhe errado. É isso aí. Porque aí depois quer culpar coletivamente os homens, né? Não, ontem, eu acho que, não sei se foi no teu post, mas nos teus posts eu escrevo direto. Assim, ó, a pessoa falando, eu sou mãe solo, né? Eu cuido sozinha, eu fiz tal coisa. Aí eu pensei, tudo começa, a raiz do problema, tudo se desmembra. Mas qual o problema? Tu escolheu mal esse homem. É isso aí. Tu tem o dedo podre também, ué. Aí o que tu pode fazer daqui pra frente? Escolher diferente. Como é que você pode mudar a sua vida? Não achando que o problema é o homem. Aqui, gente, as pessoas se atraem por energia. Onde está a sua energia, certo? E outra coisa também, vamos levantar a polêmica. Você já viu pessoa ruim com gente boa? Não existe, Anderson. Outra filosofia. Vasculha mesmo, que aquela pessoa que você está achando que é boa, que pobrezinha está com cara ruim, ela não é tão boa assim. As pessoas andam por energia. Eu vou te dar o teu exemplo e o exemplo da minha esposa, para eu encerrar e você passar suas redes sociais aí para o pessoal te seguir. Hoje é a nossa segunda, terceira conversa. Em todas elas você falou, eu perdi meu marido, o amor da minha vida. Sim. Isso para uma mulher falar hoje, é raro. A minha esposa está fazendo um curso, aí ela com cordãozinho e a letra A. Aí 20 mulheres no curso. Seu nome não é Keila? Por que você está com a letra A no pescoço? Que isso, não, é meu macho, é o homem da minha vida. Com essas palavras. Não, é meu homem. O quê? Tu com letra de macho no pescoço? Ué, é meu homem, o amor da minha vida, o cara que cuida de mim, que me supre, que me faz gozar a vida. É meu homem. É o homem da minha mocidade. Que é isso? Retrógrada, hein? Do tipo assim, 20 mulheres unânimes. Gente, que absurdo. Do tipo assim, eu não tô falando isso porque ela tem que carregar o meu nome. Sim. Eu tô dizendo, eu tô assustado. Eu tô assustado com o nível de mulher frustrada. Então, eu sempre falo assim, o feminismo hoje não é uma mulher preocupada com a outra politicamente falando. É uma mulher frustrada querendo uma resposta no coletivo que não achou no individual. Então ela está frustrada com os homens que fizeram parte da vida dela, seja afetivamente, sexualmente ou os próprio pai. Aí ela quer projetar, né? Como disse Freud, né? A substituição. Então é isso que as esquerdas fazem, né? Uma promessa coletiva
para curar uma vida individual frustrada da pessoa. Não, sabe? e assim, o que a gente poderia resumir no mal amada. Mas assim, gente, até a pessoa mal amada, né, que eu não quero agredir ninguém, pode ser bem amada um dia. Basta ela assumir a responsabilidade que foi uma escolha dela. Pronto. Porque se ela tem um pai ruim, vai se tratar, psicólogo, vai sentar e pensar, eu não quero igual meu pai. Se meu pai foi ruim, eu quero totalmente diferente do meu pai. Quero um cara bacana. Vai ser uma mulher Porque melhor, eu digo baseada assim, nessa experiência, né? Homem cai na cabeça de alguém? Não, né? Você é obrigado a ficar com algum homem? Eu nunca vi ninguém obrigar, ainda mais hoje em dia. Você escolhe o que está, né, te atraindo. Então, assim, a responsabilidade é nossa. E assim, é o amor da minha vida, né? Que engraçado você falar isso, porque eu vou te falar que eu já me senti em ambiente de tantas mães atípicas que escolheram mal, porque escolheram mal, né? Pode escolher melhor daqui para frente, mas escolheu mal, deixa para lá. Faça outra escolha. Mas que eu me senti sem jeito de falar, não, meu marido, ele não me abandonou, ele morreu. Porque todo mundo queria falar que o homem abandonou. Todo mundo queria incitar um ódio ao homem por ter abandonado. Mas vem cá, se você escolhe um cara que não presta, por que você acha que ele vai ficar? Sabe uma coisa que eu fiz esse ano? Eu fui estudar todo o feminicídio que teve no Distrito Federal. Sabe que conclusão eu cheguei? Tudo bandido? Tudo vagabundo. Inclusive uma policial que foi morta de maneira brutal, casada com um vagabundo. O cara que te ameaça a primeira vez, que te bate a primeira vez, tu acha que casamento é evangelismo? Que vou mudar ele? Não, se o cara socou você no início do relacionamento, eu falei bem assim, obviamente que aqui eu não estou responsabilizando a mulher pela cretinice não do é cara. Isso, claro que não. Mas do tipo assim, cadê também a sociedade falando sobre esse dedo podre na responsabilidade? Por que escolher um perfil de homem agressivo, de homem malandro, de homem, sabe? Eu fui ver quem eram esses homens que mataram essas mulheres. Tudo, claro que sim, sabe? gente. Aí eu falei bem assim, aí fica fácil, porque o progressismo hoje, ele promete um paraíso na Terra, uma sociedade melhor, com as vítimas não exercendo seu discernimento, sua responsabilidade. Tá na moda ser uma vítima. Não, e 100% responsabilidade da gente, você não acha, pastor? Tudo é 100%? É sim, porque assim, ó... No final a gente mudou drasticamente, né? a gente é tripolar, a gente eu precisa acho. de Eu acho que tu tem que dar uns cortes aí, porque a gente é louco. De um segundo episódio para a gente falar só de política. Não, mas eu gostei dessa coisa aí, gente, é muito sério, eu penso também muito desse jeito, porque olha só, isso dos vagabundos é óbvio que sim. Gente, homem nenhum nunca tocou em mim, nunca encostou dedo em mim. Porque o homem sabe com quem que ele pode fazer isso. É óbvio que o homem sabe quem que ele pode... Isso não quer dizer que a culpa seja da mulher, quer dizer que assim, você está andando com vagabundo, é o que você acabou de falar, entendeu? É uma escolha sua. Você pode falar, não, com esse eu não ando. Outra coisa, alguém muda alguém? Não. Essas pessoas malucas que querem pegar vagabundo para mudar. Vou deixar... Não, ela vai morrer. Entendeu? Ninguém muda ninguém, quem muda é Deus. Né? Eu já li algumas coisas sobre isso. Algumas mulheres têm um fetiche no perigo, no mal, no bad boy, no cara com tornozeleira eletrônica. Acha sabe? que é misterioso. Misterioso não, é só bandido mesmo. Minha irmã, Mas suas redes sociais, as redes sociais do projeto. Dá uns cortes aí violentos. Não, sem corte, nu e cru. A gente é do sincericídio, né? É isso aí. A gente é totalmente, ó. Meu Instagram, né, é Mendina_Luciana. É Mendina, para parar de me chamar de Medina, né? Ok. Não sou prima do Gabriel, mas Gabriel é fantástico, né? Sim. Mendina_Luciana, da Inclusiva, Inclusiva BR, @Inclusiva BR, porque a gente é nacional. Então a gente é conservador, de direita, assumidamente, coisa que ninguém assume, mas a gente é. Legal. E esse desgoverno chega, né? Chega Legal. porque você viu, a gente tem que botar novamente o protocolo na caderneta da criança. Legal. Urgente. Amém. Amém. Prazer, viu, minha irmã? Deus abençoe. Até o segundo episódio aí que a gente precisa fazer só para falar de política. Vamos marcar um assunto. Fechou. Um assunto. Pessoal, um grande abraço. Foi uma alegria passar esse tempo com vocês. Até o nosso próximo episódio do podcast Tretas e Diálogos.